Piuí na TV, a cidade carinho passa por aqui. Piuí na TV. Oferecimento Stalo Supermercado. Sua família merece o melhor. Piuí na TV. Olá, o PTV está começando e começando bem. E para começar mesmo, eu quero comentar aqui que a nossa equipe, a equipe de produção do Piuí na TV, nós estamos muito felizes com o apoio dos piuienses, especialmente dos formadores de opinião, os educadores, as autoridades, as lideranças da comunidade, ao primeiro Prêmio Jovem Profissional que o PTV lançou e está promovendo com muito sucesso, muito reconhecimento público. Veja aí. Como sempre, né? Como vocês já têm valorizado os profissionais da cidade, eu acho que é mais uma iniciativa fantástica e ela vem agregar muito na questão da criatividade, porque o jovem hoje, eu já não me considero jovem, sabe? Porque eu vejo lá no Instituto, os alunos chegam com uma energia, com ideias tão inovadoras que parece que não faz parte mais do meu tempo. Aquilo já está lá na frente, né? Então, é importantíssimo valorizar eles, porque eles trazem essas novas ideias, novos produtos, novos serviços que a gente nem conhece. Isso vem somar e renovar também para o comércio tradicional. Eu acho que é por aí, sabe? Nós temos que incentivar os jovens e valorizar o trabalho deles. É muito importante isso e parabéns pela atitude e iniciativa. É uma excelente ideia, ela motiva os novos empresários, os novos estudantes, as pessoas que estão vindo para ocupar o que a sociedade precisa no futuro, que é uma cadeira do legislativo, do executivo ou presidente de associações. Então isso é excelente, que motiva esse jovem a vir com mais força, com mais rigor. Bom, o Prêmio Jovem Profissional é uma iniciativa do PTV que tem o objetivo de reconhecer a ação e a importância dos jovens que não têm preguiça, jovens que já ingressaram no mundo do trabalho, que já estão na luta, dando duro nas suas atividades no comércio, na indústria, nas profissões liberais, na prestação de serviços, no meio rural, enfim. Estamos em busca do sangue novo que movimenta os negócios em Piuí. O sangue novo que agita o mercado piuiense. E com a sua ajuda, não é? Porque você é que está fazendo as indicações.
Então, com a sua ajuda, nós vamos identificar onde estão os jovens empresários, os jovens profissionais liberais e prestadores de serviço, os jovens administradores rurais, e nós vamos premiar esses jovens que são um exemplo para a comunidade. O lançamento dessa lista será aqui no PTV no mês de setembro. E olha, tem muita gente chegando junto com o PTV nessa empreitada, veja aí. É um incentivo para os jovens empresários, um impulso. Essa promoção eu vejo como um impulso para todos os jovens que estão começando aí na cidade de Piuí, na cidade de Caminha ou na região também, para fortalecer e ganhar mais espaço, trabalhar de forma mais profissional e dinâmica também, né? Olha, eu acho muito bacana. A gente, quando está iniciando a carreira, a gente às vezes fica um pouquinho perdido, onde começar, o que fazer. Então, eu acho que isso aí ajuda o profissional, né, que está começando a achar o caminho dele, a conhecer o meio em que ele vai trabalhar, a sociedade também, né, a população está conhecendo o trabalho, saber que ele está começando naquela área. Então, eu acho que é um incentivo muito importante, sim, no início da carreira. Bom, nós já temos diversos nomes indicados. Nós temos jovens administradores, jovens empresários, comerciantes, jovens industriais, jovens prestadores de serviço que já foram indicados, jovens profissionais do direito, jovens administradores de várias áreas, porque chegou a hora de valorizar esse jovem na faixa dos 20 até os 30 anos, que já entrou na luta do mercado de trabalho, que já ajuda a tocar a empresa, sustentar a família, jovens que já abriram o seu próprio negócio, que já assumiram um emprego ou que já é um profissional liberal atuando ali no seu escritório, no seu batente no dia a dia, do seu consultório, do seu espaço de trabalho, enfim. O PTV quer e vai homenagear esse jovem sem preguiça, esse jovem sem medo do batente, sem medo da vida, esse jovem que injeta sangue novo no mercado. Particularmente acho a promoção extremamente interessante e viável, até porque eu posso dizer que na minha classe, né, que é de advogados, a gente está vendo muito menino aí de 23, 24 anos se destacando. Na classe médica hoje a gente chega aí nos hospitais e está vendo meninos se destacando, e muitas vezes quando se quer prestar uma homenagem, se lembra só daqueles que já estão no mercado há muito tempo. Então acho, tá de parabéns aí o Piuí na TV, por mais essa, né? O Piuí na TV vai levar para eles, então quais são aqueles profissionais que estão destacando. Parabéns aí pela iniciativa, sucesso para todos aí. Eu acho a iniciativa muito importante porque um país, né, onde as pessoas às vezes não valorizam, né, muitos jovens na rua, sem emprego, sem ocupação. Então essa premiação ela vai estimular, né, os jovens a procurarem um trabalho, né, a deixar de ficarem ociosos e ajudar aí no crescimento do país. Esse país está passando por tanta dificuldade, essa crise política, ética, moral. Então é uma iniciativa muito importante que vai incentivar os jovens a procurarem o primeiro emprego. Eu acho louvável essa iniciativa. Bom, e tudo isso porque é obrigação, é a nossa obrigação, é a obrigação da geração anterior acolher, incentivar e valorizar a geração que chega, a mudança, a transformação do mercado, a transformação da sociedade e da comunidade. Aliás, tudo isso é pelo bem da comunidade. É preciso fazer desse jovem que é lutador e sem medo um exemplo para os demais. E é esta a proposta do PTV. Portanto, se você conhece algum jovem que se enquadra nesse perfil de luta, nesse perfil de trabalho, né, nesse perfil profissional, manda o nome dele para nós, manda para o PTV. O PTV agradece. Um abraço. Muito louvável a iniciativa, principalmente porque a gente participa hoje de uma cultura que vem na contramão disso. As pessoas estão cada vez mais
lançando a hipótese que você tem que postergar essa vida de responsabilidade dos jovens, né? Ah, não, deixa para depois. E na realidade é o contrário, a gente precisa de gente cada vez mais responsável. E a própria vida, a própria sociedade exige de nós que essa responsabilidade ela comece cada vez mais cedo. Então, eu creio que é de muito bom uso e espero que sirva para estimular cada vez mais aí iniciativas como essa dos nossos jovens, tomar consciência de que eles precisam ser cada vez mais responsáveis. Vai valorizar o jovem profissional que está começando agora, vai inclusive incentivar. Então eu acho que o Piuí na TV tá de parabéns, nota 10 aí pro Piuí na TV. Eu achei fantástico, você teve a oportunidade de falar um pouco desse projeto. Eu acho que a gente precisa investir mesmo e reconhecer o jovem. É importante também investir na questão da educação empreendedora, cooperativista, financeira, porque, gente, quem vai dar sustentabilidade à cidade de Piuí no futuro são os jovens. Então, é necessário investir, não é só jovem não, é necessário trabalhar com as crianças, trabalhar com os jovens, até para preparar, para dar sustentabilidade às cadeias produtivas que existem aqui em Piuí, região, e também para fortalecer, para poder ser um prefeito empreendedor, ser um vereador empreendedor, tá aí trabalhando, ser liderança, preparar lideranças para assumir o município no futuro. Melhores da cidade. Os endereços imperdíveis do comércio piuiense. Casa do Barbante e Aviamentos. Linhas e barbantes para tricô, crochê e artesanato. Ozara, moda feminina e masculina. Charme e elegância para todos os estilos. Glamour Acessórios, o detalhe que faz brilhar. Clínica Veterinária Paraíso Animal. Tratamento VIP para o amigo de estimação. Ótica Objetiva. Veja a vida com bons óculos. Melhores da cidade. Daqui a pouco tem mais. Piuí na TV. Oferecimento Stalo Supermercado. Sua família merece o melhor. Piuí na TV. Bom, então, muito bem. O PTV hoje está lançando uma nova sessão, uma nova coluna que vai ajudar a esquentar, a agitar o mercado piuiense. Agitar os negócios no comércio. É a coluna TV Novidade, que vai trazer para você toda segunda-feira as boas oportunidades que o comércio de Piuí oferece, as promoções, lançamentos, as novas empresas que estão abrindo as portas na cidade, os melhores endereços, enfim. A TV Novidade vai atualizar você semanalmente com o que está rolando de bom, de interessante, de bacana, inteligente e criativo no comércio piuiense. E roda a vinheta que está começando a TV Novidade. Bom, e começando muito bem com essa super promoção que você está vendo aí, da Oficina das Tintas, a sua fornecedora, a sua especialista em cor e acabamento, que está torrando todo o estoque em 10 vezes, veja bem, 10 vezes, sem juros, veja bem, sem juros, no cartão. Repetindo então, para você que está construindo, é tudo em cor e acabamento em 10 vezes, sem juros, no cartão. Anotou? É tinta, porcelanato, argamassa, porta, fechadura, papel de parede, piso vinílico, piso laminado, enfim, é todo aquele espetacular estoque da Oficina das Tintas, o melhor da região em 10 vezes sem juros no cartão. É lógico, com exceção dos funcionários que não estão à venda, as secretárias bonitas e o dono. Portanto, é mais uma boa sacada do Thiago Sansone. Aproveita que é por pouco tempo. Vai lá e confere.
Bom, e agora uma dica finíssima para quem gosta de almoçar bem, mas nem sempre pode pegar o rango em casa. É Paladar da Canastra, o restaurante do Vigmar e do Renê, um restaurante pequeno, simples, simpático, ali na Padre Abel, saída para São Roque de Minas. E é especial para quem tem pressa, almocinho comercial de segunda a sábado, um cardápio mineiro de primeira qualidade, administrado pelo mestre Cuca Renê Júnior, a preços imbatíveis, administrados pelo Vigmar Almeida, né? Self-service à vontade, R$16 no quilo, e no quilo a R$ 2,45, Marmitex R$13 e o Super PF a R$ 11. É show de bola, mas na verdade, eu comi lá hoje, mas na verdade dá para comer muito bem por R$ 7, R$ 8 lá no Paladar da Canastra, na boa, sem sacrifício. E mais, você ainda pode levar para casa um franguinho caipira batido, ovo caipira, feijoada na sexta e no sábado, bombom caseiro da dona Dagmar, rosquinha de nata, tudo caseiro, e até uma rapadura deliciosa que é uma tentação. Portanto, é isso. Paladar da Canastra, na Padre Abel 1055, saída para São Roque de Minas, a capital do queijo canastra. Vai lá e confere. E bom, e agora a gente fecha a TV Novidade de hoje com um recadinho especialíssimo da Construtora Rinco para você que está a fim de sair do aluguel e entrar para a sua casa própria. Então, Diego Fernandes, roda aí o recadinho da Rinco Construtora. Chegou a hora de morar no que é seu. Saia do aluguel para viver no melhor 2 quartos da região. Condomínio Sítio Pamela 7. Apartamentos prontos para morar com subsídio de até R$ 11.600, com vaga de garagem e um dos melhores pontos de Piuí. Perto de comércio, escolas, hospital e de tudo o que você precisa. Venha para o Condomínio Sítio Pamela 7. Construtora Rinco, 3371-6743. Muito bem, então é isso aí, Condomínio Sítio Pamela, voltando à tona, agitando novamente a cena dos negócios imobiliários em Piuí. Mas então, vai lá e confere. E a TV Novidade volta na próxima semana com as melhores oportunidades que o comércio de Piuí oferece, mas nem sempre você fica sabendo. Portanto, se liga aqui, TV Novidade, é bom para você, é bom para a cidade. Oferecimento Stalo Supermercado. Sua família merece o melhor.
Bom, olha só, você sabe que o dia 15 de agosto, que transcorreu na terça-feira passada, é um dia especial para os católicos piauienses, porque é o dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora do Livramento. É um dia festivo para os católicos, um dia comemorativo. E bom, todo ano o PTV marca essa data com uma matéria alusiva à Santa Padroeira de Piauí. E esse ano não vai ser diferente. Então, a gente foi buscar lá no arquivo do nosso programa uma materinha muito interessante que fala sobre a construção da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Livramento e fala também sobre a imagem de Nossa Senhora do Livramento, que, segundo a lenda, é aquela imagem que chegou aqui na época da fundação de Piauí, há quase 300 anos. Uma autêntica relíquia histórica que a Igreja Matriz de Piauí, Nossa Senhora do Livramento, guarda, portanto, há quase 3 séculos. Portanto, vamos ver aí. Bom, mas já que nós estamos no assunto, eu quero trazer para você também um pouquinho da história da Igreja Matriz de Piauí, a Matriz de Nossa Senhora do Livramento de Piauí, que é a sede da paróquia de Nossa Senhora do Livramento. Segundo os registros, a primeira matriz, ou seja, a primeira versão da Matriz de Piauí foi construída em 1742, ou seja, há 274 anos. Mas quem sabe direitinho a história da construção dessa matriz e vai contar para nós agora é o professor Luiz Augusto Júnior de Melo. Conta aí, Luiz Augusto. Os primeiros habitantes dessa cidade de Piauí, do povoado de Piauí, construíram uma pequena capela por volta de 1731. Com o fim da colonização e o constante ataque dos quilombos, ela foi deixando de lado. Em 1754, foi reconstruída e elevada à dignidade de matriz. Uma capelinha bastante pequena, mas que atendia a população da época. Com o passar do tempo, a população de Piauí foi crescendo e aí surge a necessidade da construção de uma igreja maior. Foi assim que o vigário José Severino Ribeiro construiu a primeira matriz de Piauí, com 2 torres e a porta voltada para a nascente do sol. Com o passar do tempo, essa igreja também ficou danificada e surgiu a necessidade da construção de um novo templo, que foi iniciado em 1903 pelo padre Francisco Gonçalves Goulart. Esse templo só foi concluído em 1915, graças ao apoio da população. Era uma igreja bastante parecida com a atual, porém em tamanho menor. A torre só tinha 2 lances. Quando o padre Abel Abreu Volguinha veio para Piauí, surgiu a ideia de ampliar o templo. Foi aí que ele demoliu a igreja construída em 1903 e iniciou a construção da atual igreja, ampliando a torre e dando a ela as características básicas que tem hoje. De lá para cá, nesses 71 anos de existência, a nossa matriz passou por poucas modificações. Bom, e a gente está contando tudo isso aqui porque não importa se você é católico ou não, é muito importante saber que a paróquia de Piauí foi a primeira instituição organizada que existiu em Piauí. Ou seja, há quase 300 anos, 270 e tantos anos, quando isso aqui era ainda puro sertão, só tinha onça, só tinha gabiroba e índio aqui. Antes de existir tudo isso aí, prefeitura, câmara, política, justiça, cadeia, gente, comércio, a paróquia foi o primeiro sopro, foi o primeiro verniz de civilização, de cultura e de organização social que chegou aqui no nosso sertão piauiense aqui. E foi em torno dela que a cidade nasceu. Cidade Carim nasceu aí, em torno de uma igreja, como a maioria das cidades de origem portuguesa no Brasil. Portanto, essa igreja é muito importante para Piauí, para os piauienses. Ela é o marco inicial
da civilização piuiense, não é? Bom, e agora para fechar essa matéria, eu quero aproveitar para mostrar também, eu já mostrei isso aqui, mas é sempre bom lembrar, essa data é muito importante para os católicos piuienses, esse 15 de agosto, né? Então eu quero mostrar uma relíquia guardada pela paróquia de Nossa Senhora do Livramento. É essa imagem que você está vendo aqui e que você está vendo aí na sua tela. Essa imagem, segundo os estudiosos, seria a primeira imagem de Nossa Senhora do Livramento que chegou a Piuí e que estaria inclusive na origem do nome. Foi ela que deu o nome à paróquia de Piuí. Essa imagem teria chegado em Piuí há quase 300 anos, né, quando Piuí começou, e chegou na bagagem dos primeiros garimpeiros que aportaram aqui em busca de ouro. Então essa é a imagem clássica de Nossa Senhora do Livramento. É a mesma em todo o mundo, é uma Nossa Senhora com traços europeus, como você está vendo aí, com o menino Jesus no braço esquerdo e um cetro na mão direita. Na Europa, a devoção a Nossa Senhora do Livramento remonta aos anos 1500, né? E a imagem que veio para Piuí é esculpida em madeira, tem cerca de 40, 50 centímetros de altura e tem esses anjinhos barrocos aí na sua base. E diz a lenda que essa imagem foi então doada há 300 anos atrás por esses primeiros garimpeiros para ser colocada, para ser entronizada, né, naquela capelinha de taipa e folhas de bananeiras que foi a primeira igreja construída em Piuí. E desde então, essa imagem está em poder da Igreja Católica no município de Piuí. Portanto, é uma autêntica relíquia histórica, religiosa e comunitária que os católicos piuienses conservam com muito carinho. Contabilidade e assessoria contábil para empresas e pessoas físicas. Contabilidade Coutinho, 20 anos de experiência. Contabilidade Coutinho, a credibilidade faz a diferença. Piuí na TV. Oferecimento Stalo Supermercado. Sua família merece o melhor. Piuí na TV. Muito bem, está começando a palavra do especialista, que por hoje está especial. Diego Fernandes, roda aí a vinheta e vamos trabalhar. Bom, vamos lá então, palavra do especialista hoje começa com a participação da psicanalista Cíntia Bonisson, a quem a produção do PTV colocou uma tarefa desafiadora de analisar para nós uma questão muito complexa sobre o comportamento humano. É uma questão bastante complicada, até mesmo assustadora pela gravidade do assunto. A doutora Cíntia aceitou a tarefa e então vamos a ela. Bom, então vamos lá. Recentemente, uma tragédia ocorrida em Divinópolis chocou a região. Um jovem policial militar de 23 anos, num acesso de ciúme e de fúria, matou a tiros a namorada com quem ele se relacionava há 3 meses. Depois matou a mãe da namorada e viajou até uma cidade próxima, onde matou a sua própria mãe, alegando que não queria que ela sofresse com o seu ato. Em seguida, telefonou ao seu irmão, relatando o que ele havia feito e, por fim, ele próprio se matou.
Portanto, uma tragédia total, difícil de entender, um ato que choca qualquer pessoa, de um sofrimento extremo, né? A gente nem sabe o que uma pessoa dessa passa e fica todo mundo chocado, se perguntando, né, o que aconteceu. E agora, então, o Piuí na TV levou essa pergunta até a psicanalista Cíntia Bonisson, para saber, na visão da psicanálise, na visão do psicanalista, o que é que leva um jovem de 23 anos, aparentemente estável, sem nenhum processo anterior emocional, com 3 meses de relação, o que leva esse jovem a um comportamento extremo desses? Primeira coisa que a gente poderia estar pensando é que não se trata de um comportamento, né? E sim de um ato. Né? Por que eu estou enfatizando isso? Isso é o que a gente chama em psicanálise de passagem ao ato. Né? É quando a pessoa é tomada por um imenso sofrimento, uma angústia, um horror, um terror, e aí ela não consegue representantes que contornem esse mal-estar, ela não consegue simbolizar esse mal-estar e passa ao ato nu e cru. Né? A gente tem aí um exemplo que a gente pode acessar, que seria a tragédia do Édipo, né? No momento em que o pastor conta ao Édipo que ele teria matado Laio, que é seu pai, e desposado sua mãe, que era Jocasta. Nesse momento, o Édipo ele é atravessado, ele é invadido por um horror, né? Por ter se dado conta desse ato, né? E ele diz: antes eu não tivesse visto. E passa ao ato, quer dizer, ele fura os seus olhos para que ele não pudesse dar conta daquele sofrimento. Né? Então a gente tem que pensar aí, né, que dessa tragédia o que a gente pode destacar é o ato. Né? A gente poderia teorizar dentro das estruturas clínicas, né? E aí a gente poderia falar apenas da questão como uma suposição, e quero deixar claro que é uma suposição, porque aquele que pode falar do ato é somente aquele que o cometeu, não aquele que o diz, né? Então, teorizando aí, a gente poderia pensar dentro de um surto, né, de um surto psicótico, de uma estrutura psicótica, onde o delírio vai de encontro a exterminar o outro, a exterminar o objeto que me causa sofrimento e se reduzir a si mesmo, né? Como também teria lógica a gente pensar na questão do suicídio como um ato neurótico, né? Eu te mato por amor, eu me mato por amor, eu te mato por ciúme, eu me mato por ciúme, eu te mato por culpa, eu me mato por culpa. Ou seja, né, aonde tem uma mensagem, onde tem um direcionamento ao outro, né, numa relação dual, onde tem um drama, um romance, uma resposta, enfim. Eu queria destacar dentro dessa tragédia 2 pontos, né, que a gente pode pensar. Primeiro, essa questão do choque que causa em nós. Por quê? Porque é algo da ordem do inominável, né, é algo da ordem do que não pode ser dito. Foi algo da ordem do inominável para esse rapaz também, né? E isso nos traz o efeito de choque, porque toca no nosso narcisismo, no nosso próprio narcisismo, né? Quer dizer, como que alguém desconstrói, né, uma lei que está internalizada dentro de mim. E um outro ponto que eu acho muito relevante da gente pensar, né, que é a questão do sofrimento. Quer dizer, a psicanálise ela se propõe que se fale sobre o nossos horrores, nossos terrores, nossos monstros, né? Por quê? Porque é através da fala, é através desse contorno que a gente vai poder não passar o ato, né? Vai poder se comportar e vai poder, claro, falar de um lugar, né, onde você não vai ser julgado, falar de um lugar onde ninguém vai te dizer que a vida é linda, bela e maravilhosa e que tudo faça sentido, mas que você precise pensar no seu sofrimento. Talvez esse rapaz, se ele tivesse procurado falar sobre seu sofrimento com calma, com responsabilidade, isso poderia ter sido evitado. Bom, muito bem, está aí, portanto, o esclarecimento da psicanalista Cíntia Bonisson a respeito desse fato infeliz, tão chocante para todos nós. O PTV agradece a sua participação e vamos em frente. A pergunta agora vem do Jaime, de Iguatama, que é um telespectador antigo
do PTV lá em Iguatama. Vem para o nutricionista Felipe Andrade. Doutor Felipe, o Jaime diz que um amigo dele está fazendo uma dieta que ele comprou via internet e que o amigo dele até já emagreceu ali uns 20 quilos. Mas o Jaime, que é meio desconfiado dessas coisas, e apesar desse resultado, ele gostaria de saber a sua opinião. O que é que você pensa? O que é que você pode dizer sobre esse tipo de dieta comprada através da internet e sem nenhum contato entre o cliente e o profissional? Você acha que isso é confiável, doutor Felipe? Primeiramente, o Conselho de Nutrição proíbe dieta pela internet, né, consulta virtual. Não pode. E, em segundo lugar, é muito importante fazer a avaliação física da pessoa antes de prescrever a dieta. Tem que saber o peso, a altura, né, o percentual de gordura, quantidade de massa magra, pedir exames bioquímicos, né? Então, fazer uma anamnese correta da pessoa para ver qual tipo de dieta mais específica. Ele pode até emagrecer, né? Se você, por exemplo, corta refrigerante, corta doce, você já vai emagrecer. Agora, se você está perdendo gordura ou está perdendo gordura e massa junto, aí é o problema que um profissional que pela internet não vai conseguir resolver essa situação. Então, ao meu ver, dieta pela internet e saúde são coisas opostas. Então, se você quer emagrecer com saúde, tem que procurar um profissional, né, para poder passar a dieta e o treino seu para você emagrecer com saúde, mudar seus hábitos sem dificuldade, e a perda de peso é apenas um resultado dos seus novos hábitos de vida. Bom, e agora, aproveitando que 27 de agosto, que está chegando, é o dia do psicólogo, a Palavra do Especialista conversa agora com a psicóloga clínica Débora Schulzbacher, sobre a formação e o trabalho desse profissional tão importante hoje em dia, que é o psicólogo. Muito bem, Débora, obrigado por ter aceito o nosso convite, e eu gostaria que você começasse relembrando aí um pouquinho da sua ficha profissional, do seu currículo profissional, para o pessoal te conhecer melhor um pouco. Bom, Luciano, é um prazer estar aqui novamente, né? Principalmente nesse mês, que é comemorado o Dia do Psicólogo, dia 27 de agosto. Né? Então, falar da profissão é muito importante, né? Então, estar aqui, eu fico muito feliz com isso. E 27 de agosto é interessante por ter sido a data de regularização da profissão, há mais de 50 anos atrás, né? Então foi em 1962, você vê que não é muito tempo, né? Que a profissão jovem, né? Foi regulamentada no Brasil, e até agora muitos avanços, né, da profissão. Atualmente, né, Luciano, estou trabalhando no consultório particular, né? Realizo palestras em variados setores aí. Suas palestras normalmente versam sobre o quê? Então, são temas demandados por cada instituição. Geralmente, assim, em organizações, algum tema que a organização deseja para os funcionários. Empresas. Empresa, e até mesmo na igreja já me chamaram. Então, com temas demandados por cada ocasião. E também um trabalho com dependentes químicos, atualmente. Dependentes químicos, Isso. seria álcool e drogas. Álcool e outras drogas. Muito Isso. bem. Ô Débora, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre o curso, já que nós estamos falando no dia da regulamentação do curso de psicologia. Queria que você contasse para as pessoas um pouquinho o que um psicólogo estuda, basicamente, nos 5 anos da graduação dele. Primeiro é falar que são 5 anos, né, de percurso aí, de formação, de graduação. Bom, Luciano... Vai ser só o começo, né? Só o começo. Depois sempre tem o caminhar aí de acordo com a área que você escolhe, né? Mas na psicologia, eu falo que a base da graduação seria a base filosófica, né? A filosofia, a sociologia... Porque foi a partir daí que começaram a se questionar quem era o ser humano, de onde vinha o homem, a mente humana, né? Então, a gente sempre começa na graduação por esse caminho.
E aí, algo da psicologia, característico da psicologia são as abordagens, as diferentes abordagens existentes hoje no curso de psicologia. Entre elas, psicanálise, né? Existencial, humanista, comportamental, com diferentes homens que escreveram e criaram essas abordagens, que são, assim, também fundamentais para depois, decorrer da profissão, serem pautadas por essas abordagens. Então, aí vão ser desde a base filosófica até essas abordagens para depois as escolhas de atuação, né, dos diversos setores hoje, escolar, clínico, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Exatamente, também. Porque, em geral, a imagem que as pessoas têm do psicólogo é a imagem do psicólogo clínico, é aquele tradicional, né? Aquele atendimento convencional, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho do que faz esse psicólogo clínico e depois comentasse sobre essa abertura do campo de trabalho do psicólogo hoje em dia, né? Que não se restringe à clínica mais. Esse psicólogo clínico, ele nasceu também, né, com esse percurso da psicologia que não tem muito tempo no Brasil. Então, há alguns anos atrás ainda, era apenas essa atividade, né, era assim, que o psicólogo exercia, era conhecida. Isso a gente justifica, né, pelo fato de o consultório ser algo demarcado, um lugar para se fazer uma psicoterapia, um dinheiro que se investe, né, um tempo determinado de sessão, um tempo determinado de tratamento. E aí o que foi se percebendo com o tempo? Que era muito restrito, né? Não atingia a população em geral, era uma ciência que não podia contribuir com a maioria da população, ela se restringia aos consultórios. É uma ciência quase que de elite, né? De elite, né? Era falada assim, vista dessa forma. E até era chique, né? Fazia terapia, etc. e tal, né? E aí eu acredito, Luciana, assim, até mesmo com depois com a vinda do SUS, né? E aí abrangeu a psicologia para a saúde pública, né? Hoje mesmo a gente pode ver aí psicólogos nos PSFs, na saúde mental. O que é um avanço, com né? Com acesso, né, para a população. Muito importante, aí você vê o caminhar da profissão que tá evoluindo, porque começou a perceber essa necessidade da psicologia em outros setores, né? Popularizar, não é? Isso, de cuidar da saúde mental em outros ambientes. E aí a gente pode falar, né, da psicologia escolar, né, onde vai lidar aí com a aprendizagem, com o aluno, com família, com o professor. A psicologia esportiva, né, que é pouco falada, mas lida com o atleta e com o rendimento esportivo, organizacional de empresas, que lida com a produção do funcionário e a saúde mental ao mesmo tempo. Então a gente vai percebendo que tudo está aliado à saúde mental, né? Como a pessoa se sente no momento, ela vai expressar no fazer dela, né? E muitas vezes aí em variados setores, entre eles hospital, clínicas particulares, até mesmo no Detran hoje, né? A gente precisa passar psicologia do trânsito, psicologia do motorista, né? Uma coisa muito importante isso hoje em dia, né? Ô Débora, a gente percebe que a psicologia, ela na verdade, ela não tem espaços próprios dela. Todos os espaços, eles permitem a presença do psicólogo, não é isso? Isso, porque o psicólogo, ele trabalha com o sujeito inserido nesses ambientes. Isso. E aí inserido no contexto esportivo, em que ele precisa render, inserido em contexto empresarial, em que ele precisa produzir, né? Em um contexto em saúde mental, né? Que visa a estabilização. Então, em todos esses contextos, é o sujeito e o trabalho da saúde mental que está por trás, regendo toda essa questão aí. Então, ele cabe em qualquer lugar com abordagens diferentes, né? Com situações diferentes. Exatamente. Ô Débora, agora qual seria o seu conselho para alguém que está começando o curso de psicologia? Quer dizer, a que ele deve se dedicar mais? Você já deu uma pista aí da filosofia, mas o que ele deve se dedicar mais para ter uma base melhor na profissão?
Primeiro, Luciano, se identificar com a prática profissional, né? Eu sempre segui esse caminho e acredito que deu muito certo pra mim, assim. Eu admirava o trabalho do psicólogo, né? O que ele fazia no dia a dia. E segundo, como eu falei dessas várias abordagens que existem hoje para serem escolhidas na psicologia e também dos vários setores que hoje a profissão está sendo demandada, o meu conselho seria aos estudantes, né, que percorressem essas áreas, né, todas as possíveis áreas, né, que estudassem as possíveis abordagens antes de tomar uma decisão mais consolidada, porque a gente vê hoje nas universidades que o estudante já chega escolhendo uma área, escolhendo uma abordagem teórica que nem sempre conhece as demais. Então, na psicologia eu acho isso muito importante para se ter algo mais palpável, né, para a sua formação. Acredito que seja importante, sim. Muito bem. Ô Débora, nós temos que encerrar. Eu agradeço mais uma vez pela sua presença, né? Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo e parabéns pelo Dia do Psicólogo também. Obrigada, Luciano, obrigada por esse espaço e por falar dessa profissão, né, que é a minha profissão e que eu tenho grande paixão e pelos avanços que vem crescendo aí, pela importância disso na nossa sociedade também. Obrigada. Muito bem, com a participação da doutora Débora Sulzbacher, a palavra do especialista vai ficando por aqui, para voltar no próximo PTV com outro time de experts. Continue enviando suas dúvidas para nós. Você pergunta para o PTV e o PTV vai lá e pergunta para quem sabe. É assim que funciona. Oferecimento Stalo Supermercado. Sua família merece o melhor. Muito bem, já que nós estamos valorizando coisas importantes para a formação e a educação infantil em Piuí, nós não podemos deixar de registrar que o prefeito Deco de Mello reabriu na quinta-feira passada o CAAP, que é o Centro de Atendimento e Apoio Pedagógico Municipal, que estava fechado desde 2013 e fazia muita falta ao sistema de ensino em Piuí. O CAAP, você está vendo aí as imagens da inauguração, mas o CAAP tem como patrono o professor Teodorico Vieira de Souza, que, para quem não conhece, foi um pioneiro da educação secundária em Piuí, você está vendo aí a foto dele, e que morreu nos anos 90. O CAAP, como diz o nome, é um centro de atendimento e apoio pedagógico para crianças de 0 a 12 anos com dificuldades na aprendizagem e com dificuldades também na sua adaptação à sala de aula. Então, é uma tarefa, o trabalho do CAAP é uma tarefa altamente específica e especializada, não é? Mas muito importante para ajudar no desempenho e na evolução dessas crianças, que logicamente exige a atuação de uma equipe especializada muito competente. A equipe conta com 3 psicólogos, um fonoaudiólogo, uma psicopedagoga e uma secretária e uma funcionária para serviços gerais. Essa equipe vai atender a demanda das escolas municipais e estaduais de Piuí. Vamos ver aí uma explicação aí do pessoal que vai trabalhar. Estamos vivendo um momento ímpar hoje, nesse mandato do prefeito Deco, onde a gente reinaugura o CAAP, dando assim maiores oportunidades aos estudantes, tendo
a atenção voltada às dificuldades, à inclusão necessária, porque sabemos muito bem das diferenças existentes, mas o acolhimento ele tem que ser global. E nessa perspectiva, a gente trabalha as diferenças, a inclusão, o bem-estar, a aprendizagem, o domínio que é necessário que cada um tenha. É um momento de comemoração. Sila, a gente não é da área de educação, eu não sou educador, mas tem sensibilidade com a educação, né? E isso já existiu no passado, esse centro de apoio, né? E nós estamos aí reinaugurando ele, que a gente acha que é necessário para nossos estudantes, nossas crianças aí, ter um diferenciamento no tratamento. Eles são necessitados, né, de reforço escolar, de tratamento psicológico e outras coisas a mais. Então nós estamos montando isso aqui, remontando, né, ou reinaugurando, né, para a gente poder dar essa assistência a essas pessoas. Como eu te disse no início, eu não sou educador, não sou da área da educação, mas eu tenho sensibilidade com isso. E o que nós queremos ver? Nossas crianças, né, sendo inclusivas na área da educação. Bom, portanto, está aí mais uma sacada importante para a educação piuense, assinada pelo nosso prefeito empresário Deco de Melo, que, aliás, está botando para quebrar, eu estou acompanhando aí. O prefeitão quer 20% de economia na prefeitura e já colocou o secretariado para sambar, para dar conta dessa meta. Mas, em compensação, o prefeito não abre mão daquilo que é realmente fundamental e importante na vida da cidade, como o CAAP. Portanto, parabéns para o nosso prefeito e vá em frente, que nós estamos no bom caminho, com certeza.